Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Nós louvamos a Deus por mais um domingo, mais um dia de vida que o Senhor nos concede, para nós juntos estudarmos e aprendermos um pouco mais da sua palavra. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aí, e que Deus te abençoe. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que esteja na direção de tudo e que o Espírito Santo dirija, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos louvar ao Senhor e aprender um pouco mais da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome e te agradecemos, Pai. Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos, Pai, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui para louvá-lo e aprender um pouco mais da tua palavra. Pai amado, que o teu Espírito Santo esteja na direção total, Pai, e que tudo que for feito aqui, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, visita cada lar, visita cada família, abre a mente, abre o nosso entendimento, Pai, e ministra os nossos corações. Pai amado, nesta manhã, nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus e declaramos vitória, Pai. Sê conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos dar início à nossa lição. Glória a Deus. Estamos chegando já no final da nossa revista. E hoje nós vamos trabalhar com a lição de número 17. É a última lição aqui da nossa revista, lição de número 17. O título é Seguindo o Modelo do Mestre. O objetivo da lição é descobrir em Jesus como relacionar-se com o que é diferente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nossa lição é a lição de número 17, a última lição dessa revista, uma revista extraordinária, excelente, transformados pela renovação do entendimento. O título, Seguindo o Modelo do Mestre. O nosso objetivo, descobrir em Jesus como relacionar-se com o que é diferente. Eu agradeço aos nossos irmãos levitas. Glória a Deus, que Deus continue abençoando, amém? Descobrir em Jesus, descobrir em quem? Descobrir em Jesus como relacionar-se com o que é diferente. Texto bíblico, nosso texto base, está em Romanos, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 4, aonde a palavra do Senhor nos diz, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, né, meus irmãos? Então, como nós vimos neste texto,
num contexto que já começa lá no capítulo 14, na verdade, quando a Bíblia começa dizendo, o apóstolo Paulo escrevendo ali, suportai ao que é débil na fé, suportai ao que é fraco na fé. O apóstolo Paulo ele nos dá uma visão especial de Cristo, onde o nosso Senhor é o nosso referencial sobre como respeitar e tolerar as pessoas. Paulo afirma, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. E veja que essa afirmação, que a gente tem lá em Romanos 14, 22, onde a Bíblia diz, tens tu fé? É uma pergunta. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então vejam que a Bíblia vem nos trazendo uma reflexão, a nós não tentar colocar como regra, às vezes, algumas coisas, umas particularidades do tratamento, do relacionamento de Deus para conosco. Então, seja qual for o nosso modo de crer, porque cada um de nós tem uma experiência diferente com Deus. E isso é a multiforme graça de Deus agindo em nós e através de nós. Então nós temos que ter muito cuidado para não impor aos nossos irmãos, não exigir que eles sejam iguais a nós. Deus fez a cada um de nós de uma maneira especial, de uma maneira diferente. E nós precisamos entender isso. O nosso primeiro item dessa nossa lição, ele diz, suportando a imaturidade dos outros. Suportando a imaturidade dos outros. Acompanhem comigo o texto que está aí no computador, no celular de vocês, que diz, este é um ponto crucial dos relacionamentos na igreja. Opa! Suportando a imaturidade dos outros. Por isto é que Paulo indica o exemplo de Jesus Cristo, nos mostrando o caminho a seguir. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Jesus veio ao mundo para única e exclusivamente sofrer sob os insultos daqueles que estavam contra Deus. Então a finalidade de sofrer sob os insultos daqueles que estavam contra Deus foi parte da missão de Cristo. Pela encarnação, Jesus tomou sobre si a frágil natureza humana, se identificando com seus sofrimentos e suas experiências. Sua humildade se estendeu até morrer numa cruz. Aqui reside o contraste entre o sacrifício de Jesus e as atitudes egoístas dos fortes. Então, de repente, nós, que já temos algum tempo de caminhada com Cristo e que nos consideramos alicerçados na verdade, nos consideramos confiantes, fortalecidos na fé, no amor e na esperança, tudo que nós fizermos para ajudar o nosso irmão, tudo que nós fizermos para suportar aquele que é mais fraco, que é mais débil na fé, que ainda é um bebê, às vezes recém-nascido, é nada perto do que o Senhor Jesus fez. Porque ele doou a si mesmo na cruz do Calvário. Ele se esvaziou de si, deixou toda a sua glória sendo Deus e veio ao mundo em forma humana, sentindo as nossas dores, sofrendo como nós sofremos, passando por todo tipo de humilhação, até a morte e morte de cruz. E diante disso, tudo que nós fizermos ou que nós ainda podemos fazer no sentido de suportar o próximo, se torna nada
diante do sacrifício maior do nosso Mestre. Com certeza, não é fácil viver o estilo de vida de Jesus. E eu queria te perguntar, nesse sentido de suportar uns aos outros, nesse sentido de suportar a imaturidade dos outros, nesse sentido de se doar, de se esvaziar de si mesmo, é fácil seguir o exemplo de Jesus? O que você acha? Se você quiser escrever aí nos comentários, fica à vontade. A pergunta é, por que é tão difícil, e eu já estou adiantando que é difícil, a gente seguir este exemplo de Jesus, desta vida dedicada ao próximo, dessa vida dedicada em cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus, esvaziando-se às vezes de si mesmo, não fazendo as coisas para agradar a si próprio, mas para agradar o seu irmão, o seu próximo, aquele que está mais fraco, que está mais dependente, que às vezes ainda é um bebê no sentido de estar no início da sua caminhada. O que você pensa sobre isso? Por que é tão difícil para nós? Deixe o seu comentário e a gente vai estar lendo ele aqui daqui a pouco. Com certeza não é fácil viver o estilo de vida de Jesus, especialmente no tocante a suportar a imaturidade dos outros. Em sua vida terrena, Jesus se mostrou paciente para com os pecadores. Na vida de Cristo, a paciência não é uma resignação passiva, mas resistência ativa. Veja que tem uma diferença muito grande quando a gente fala de uma resignação passiva, ou seja, eu tenho que ter paciência, porque não tenho nada que eu possa fazer, então só me resta ser paciente. Mas uma resistência ativa é diferente. Eu posso fazer alguma coisa, eu posso sair daqui, eu posso revidar, eu posso não ajudar, eu estou no meu direito, mas eu decido ser paciente, eu decido amar, porque dessa maneira eu estarei ativando as forças do amor, o amor de Deus, porque o amar é uma decisão. Quando eu decido dessa maneira, o poder de Deus vem e começa a mudar a situação. E aquelas pedras que poderiam ser consideradas pedras de tropeço, elas vão sendo colocadas numa posição de escada, para que o meu irmão possa subir, possa avançar um pouco mais, crescendo no conhecimento, crescendo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta paciência não só pode aceitar as coisas, mas também mudar as pedras de tropeço em degraus de escada, como nós falamos. A paciência que Deus nos oferece não é uma paciência que não gera nada. Ela suporta tudo sob qualquer circunstância. Então vejam, não é simples para nós, não é fácil para nós, para colocarmos em exercício essa paciência, nós dependemos da direção do Espírito Santo de Deus. Um segundo item, construindo a unidade espiritual. Nós vimos até aqui como é difícil o exercício da paciência, como é difícil nós adotarmos o modelo de Cristo, esvaziando-se de nós mesmos, negando a nós mesmos, trabalhando, fazendo tudo, não para o nosso próprio prazer, para a nossa própria alegria, não, mas para a alegria, para o crescimento do nosso próximo. E aqui a gente vê o que é necessário para que isso aconteça. Enfim, qual é a solução para o forte e o fraco permanecer juntos e unidos na mesma congregação? Eu gosto muito do exemplo, quando a gente fala em congregação, em igreja, eu gosto muito de dar o exemplo de uma corrente.
com vários elos. E o que determina a força daquela corrente é exatamente o elo mais fraco. Então não adianta a gente sair correndo, a gente avançar desesperadamente, se dedicar ao máximo, nos aprofundando cada vez mais na nossa vida espiritual, se nós deixamos para trás o nosso irmão. Se tem pessoas que ainda não conhecem o básico da Escritura, é necessário a cada um de nós que estamos um pouco mais avançados, seja no sentido do conhecimento, seja no sentido da manifestação do fruto do Espírito, de nós darmos as mãos, de nós suportarmos e ajudarmos, sermos pacientes e acolhermos o nosso irmão, porque é dessa maneira que a gente vai estar fortalecendo o corpo de Cristo, a congregação. E aí nós estaremos chegando ao que a Bíblia, ao que o estudo nos apresenta aqui, ó, a unidade. Tem um estudioso chamado Lawrence Richards, que ele fala que Paulo apresenta uma solução em 3 passos. O primeiro, os fortes são obrigados a tomar a iniciativa. O que fazem ao levar em consideração o que é mais útil e edificante para os fracos, em vez de insistirem em seus próprios direitos para trazer-lhes benefício. Essa atitude adotada pelos fortes é a chave para uma solução. Então, às vezes, é você que, por exemplo, é um estudioso da palavra, entender que uma mensagem mais simples, uma mensagem de salvação, até porque a palavra de Deus é simples, ela está sendo ministrada ali e está sendo de grande importância para a formação do caráter, do entendimento daquelas pessoas que às vezes estão caminhando, dando seus primeiros passos com Cristo. É você entender que às vezes, quando o Senhor te abençoa isso num sentido espiritual e num sentido material também, é nosso dever olhar para o nosso próximo, saber se ele não está precisando, necessitando de alguma coisa e ajudá-lo. Temos paciência de nos aproximar, porque até para ajudar, você precisa ser paciente, precisa pedir sabedoria de Deus, porque senão você pode magoar, você pode ofender uma pessoa. Um segundo ponto importante, no sentido de construirmos uma unidade espiritual. Ao demonstrarem amor e preocupação, ativamente envolverem os fracos, acabarão por construir o espírito de unidade que capacita a congregação. Capacita a congregação a fazer o quê? Seguir a Cristo e a louvarem a Deus juntos. Amados, nós somos igreja. Nós. Igreja é um nós, não uma reunião de eus. Nós somos uma pessoa, a primeira pessoa do plural. E nós precisamos estar juntos, conectados como elo de uma corrente, em torno da pessoa bendita de Cristo. E é essa união inicial que vai nos levar à unidade, que vai nos levar a combater o bom combate como um exército, como a Bíblia às vezes fala acerca do exército de Israel. Um terceiro passo, nesse contexto de comunidade forte e aprendiz fraco, devem aceitar-se, ou seja, acolher. A igreja precisa aprender a aceitar uns aos outros nas mesmas condições com que Cristo nos aceitou. Como somos, inteira e completamente. Porque nós mesmos nos amamos e nos valorizamos mutuamente. Isto é viver em amor e em dependência mútua como expressão de unidade. Então vejam que não é fácil, não é simples,
mas não é impossível, e é tarefa nossa, é missão nossa, acolhermos, suportarmos uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros. E aí, o ombro forte, ele tem que tomar a iniciativa. É necessário aquele que já está um pouco mais adiante na caminhada, ele tomar a iniciativa, ele buscar o contato, ele compreender as dificuldades e as necessidades do seu irmão. Quando a gente faz isso, a gente está seguindo a Cristo, está louvando a Deus junto. Isso é muito importante e é extraordinário. E a gente percebe isso até mesmo num culto congregacional, quando estão todos unidos, reunidos e unidos em um só propósito. Seja se apresenta, a igreja consegue adorar, a igreja consegue louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor, e a glória de Deus se manifesta. O terceiro e último tópico que nós vamos estar abordando aqui, fala acerca de aceitar compassivamente o outro. Ser compassivo, irmãos, implica em compartilhar com aquele que sofre. Era a compaixão que impulsionava Jesus a ir onde estava a dor e entrar nos lugares onde existiam sofrimentos, medos, angústias e aflições, para ministrar sua graça restauradora. Olha que ensinamento para nós, porque no dia a dia, a gente às vezes foge desses ambientes. A gente quer distância dessas pessoas às vezes, mas é nosso dever buscá-las através da compaixão. É nosso dever oferecer um ombro amigo, um ombro forte, uma ajuda de acordo que vá de encontro à necessidade daquela pessoa. Uma palavra de amor. Nós somos bons em julgar os outros, é verdade. Nós somos bons cortadores de cabeça, é verdade. E é muito triste isso. Tem situações que até o ímpio comenta acerca da atitude da igreja. Meu Deus, mas parece que está faltando união. Fala-se tanto em amor, mas como que um pode ficar falando mal do outro? Como que um pode desprezar o outro? Então nós precisamos aceitar compassivamente o outro e compartilhar, ajudar, carregando um o fardo do outro. Deus, na sua infinita sabedoria, colocou na igreja, colocou na congregação todos os aspectos necessários, mas deu a cada um de nós um dom, um conhecimento, uma habilidade, e compete a nós compartilhar. Compete a nós estarmos unidos com todas as nossas diferenças, suportando uns aos outros, para chegarmos à unidade. A união é como aquela reunião de conjuntos, mas a unidade é a interseção de conjuntos, traduzindo numa linguagem matemática, aonde aparece apenas aquilo que todos têm em comum, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Existem 6 competências que são imprescindíveis para um seguidor de Jesus. Primeiro, ser consagrado. E o que é ser consagrado?
é procurar conhecer melhor a Deus. Ou seja, é um processo de consagração, onde nós vamos buscando cada vez mais conhecer melhor a Deus, seja através da sua palavra, seja através da oração, seja através da adoração, ou seja, momentos em que nós nos aproximamos de Deus. Momentos em que nós nos aproximamos de Deus. Assim nós estaremos consagrando as nossas vidas cada vez mais, nos dedicando cada vez mais ao Senhor. Bom, Silvano pergunta aqui, como reconheço uma pessoa com imaturidade? Excelente essa pergunta do pastor Silvano. Como que você reconhece uma pessoa se ela é imatura? E aí nós estamos falando espiritualmente, e às vezes até secularmente também, né? Como que você reconhece? Primeiro, através das meninices. O imaturo, ele ainda não tem o conhecimento, ele ainda não tem a postura guiada pela palavra. O imaturo, ele ainda comete erros, que são erros às vezes grosseiros, são erros iniciais. O imaturo é aquele que às vezes ainda não nos aceita compassivamente, que ainda pensa em si mesmo, nos seus prazeres, e não em agradar ao próximo e a Deus, ou a Deus e ao próximo. O imaturo é aquele que às vezes está dando os seus primeiros passos, e isso não é uma regra geral, porque tem pessoas que já estão há muitos anos, mas ainda não têm maturidade em determinadas áreas. O imaturo é aquele que tem dificuldade de perdoar o próximo, que não consegue. O imaturo é aquele que às vezes diz que não consegue orar, eu não consigo falar com Deus, eu preciso de alguém para orar junto comigo. O imaturo é aquele que diante das dificuldades, ele corre sempre pensando em alguém, ao invés de primeiro buscar no Senhor. São muitas as características do imaturo, mas talvez a principal é que é aquela pessoa que precisa, que necessita do nosso apoio. Podem existir algumas áreas da vida do cristão em que ele ainda precise de amadurecimento. Mas num contexto geral, ele não é um cristão imaturo. Não sei se eu consegui fazer entender como que a gente reconhece uma pessoa com a imaturidade. Então, se chega alguém perto de você para falar mal do seu irmão, para falar mal do seu pastor, para falar mal da igreja A, da igreja B, da igreja C, essa pessoa é imatura. Porque da nossa boca tem que sair palavras de bênção e nunca de maldição. Não se pode jorrar água doce e água salgada de uma mesma fonte. Então é necessário maturidade. E aí você que é maduro, você que é forte, você entende e você orienta com amor aquela pessoa e ora por ela. Uma outra competência, nós falamos de ser consagrado. Ser ensinável, ou seja, uma pessoa que é motivada para aprender. Vocês acreditam que tem pessoas que às vezes bloqueiam a sua mente para o ensino? Alguns às vezes colocam na mente que eles já sabem tudo, não precisam aprender mais nada, e que ninguém pode ensinar mais nada para ele. Mas nós precisamos ser ensináveis. Quantas e quantas vezes eu já aprendi coisas com pessoas recém-convertidas? Quantas lições o Senhor já me deu através de pessoas que você menos imagina? Mas se você estiver atento, se você estiver motivado para aprender, isso vai ser sempre motivo de crescimento. Porque até nas lutas, até nas adversidades, existem ensinamentos profundos. Precisamos também
Estar disponível. E estar disponível é estar disposto a deixar algumas coisas para se dedicar ao seu crescimento pessoal, através do discipulado. Essa área, irmãos, o inimigo tem roubado o nosso tempo, tem colocado outras prioridades. E é muito comum hoje a gente se embaraçar com as coisas deste mundo, alguns correndo atrás de dinheiro, de títulos, enfim, buscando coisas, e às vezes em detrimento da palavra, em detrimento do aprendizado. É claro que nós precisamos trabalhar, e ninguém está falando aqui acerca disso, mas é uma questão de prioridade e de conseguir uma disponibilidade para salmodiar, para meditar, buscar, como nós estamos fazendo agora nesses momentos aqui. Você está sendo disponível, eu estou sendo disponível. Submisso, demonstra atitude de que atende à voz do líder. E nós já tratamos sobre isso aqui, nós não estamos falando de uma submissão cega, não, mas de um respeito, de uma disciplina, de um acatamento das orientações que são provenientes da palavra do Senhor. É necessário que haja esse espírito de acatamento e de submissão. Ser fiel, a fidelidade, irmãos, cumpre com a sua palavra ou promessas. É outra área que o inimigo tem atacado a igreja através da cultura. É fazendo com que, às vezes, pareça que a nossa palavra não tem muito peso, não tem muito valor, mas tem. Nós precisamos ser fiéis, cumprir com a nossa palavra. E procurar fazer discípulos. Ou seja, é alguém que quer reproduzir. É alguém que deseja que outros bebam desta fonte, bebam desta água, conheçam mais a Cristo, assim como nós estamos neste processo de crescimento. Essas são algumas competências que são imprescindíveis para um seguidor de Jesus. Essas são algumas competências que nós precisamos buscá-las, e não só buscá-las, mas mantê-las, para que o Senhor venha operar em nós e através de cada um de nós. Amém? Vou deixar aqui algumas perguntas para aplicação pessoal. Pensa um pouquinho. Na sua perspectiva, qual é a principal responsabilidade do cristão forte em relação ao cristão fraco? Quais os resultados para a igreja onde se cumpre esta responsabilidade? Os versículos 3 e 4 dizem que não devemos agradar a nós mesmos, mas ao próximo. Quais são algumas formas práticas para se fazer isso? Pensa um pouquinho, são perguntas para nós refletirmos e aplicarmos na nossa vida. E uma observação importante: ser transformado na imagem e semelhança de Jesus Cristo é o alvo, o propósito e o resultado da renovação do entendimento. Então, é esta renovação, é este culto racional, é essa transformação em nós e através de nós que vai gerar a unidade do corpo de Cristo, o fortalecimento do corpo de Cristo, aonde cada um, seja ele um neófito, ou seja alguém que chegou há pouco tempo, está dando seus primeiros passos na fé, seja alguém que já está há muitos anos, que tem muita experiência de vida com Cristo, mas estarão todos juntos, e a luz de Cristo estará brilhando em todos e em cada um de nós. Eu louvo a Deus por esse estudo, e eu quero encerrar fazendo novamente a leitura do nosso texto base, e pedir que você reflita. Se tiver mais alguma participação, Rafael, pode trazer para mim aqui, por gentileza?
Então nós lemos Romanos 15, do 1 ao 4. Nós que somos fortes. Você é forte, irmão? Lembra da resposta que Deus deu para Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9, quando ele clamou? O Senhor disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente está falando de forte e fraco, não é num sentido literal, não, mas é no sentido de suportar mais, de ter mais paciência, de ter moderação, de acolher mais ao próximo, ao que necessita. E eu gosto muito também do livro de Joel 3:10, quando ele fala que para nós forjarmos as nossas espadas, as nossas enxadas em espadas, as nossas foices em lança, e aí que diga ao fraco: eu sou forte. Então nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, nosso Deus é maravilhoso. E nós precisamos, irmãos, estar juntos, unidos, em união, em unidade, em torno da pessoa bendita de Cristo. E é assim, desta maneira, que o Senhor vai nos fortalecer. Nós passamos aí por períodos turbulentos, períodos tumultuosos, né? Muita gente às vezes sofrendo, e nós precisamos estar atentos para ajudarmos uns aos outros. Então nós tivemos hoje um pequeno problema de som no início, por isso que a gente teve que fazer essa adaptação. Por que é difícil? Porque é preciso negar a carne. Isso não é fácil. Isso aqui quem falou foi a nossa irmã Delbe. Por que é tão difícil nós seguirmos este exemplo de Cristo? Então nós vamos encerrar. Feche os seus olhos num ato de fé, se você puder. Estaremos orando. Pai amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai. E pedimos ao Senhor: nos ajuda a seguirmos o seu exemplo. Nos ajuda a sermos corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a sermos pacientes. Nos ajuda, Senhor, a suportarmos uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a ajudarmos, a acolhermos o imaturo na fé. Oh, Papai, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ajuda-nos, que o Teu Espírito Santo possa visitar o lar, o coração deste meu irmão, desta minha irmã, nesta manhã, Pai, e realizar uma grande obra na vida deles. Ajuda-nos, Pai. Nós te apresentamos os nossos pastores. Toma, Senhor, o reverendo Wilson nas tuas mãos. Dá força, dá graça, dá vigor, Pai. Nossa irmã Gracinha, toda a família, as famílias, Senhor, toma nas tuas mãos, guarda, mas ajuda-nos, Pai, a vivermos em união e unidade em torno de Cristo. Porque é só assim, Pai, que nós vamos conseguir permanecer firmes como corpo de Cristo aqui na terra. Pai, obrigado por este dia, obrigado por cada família, e que o Teu Espírito Santo continue ministrando em cada coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas hoje e sempre, e todos digam amém. Bom dia, meus irmãos,
paz seja convosco. Encerramos assim a nossa escola bíblica.